mais um dia, estamos aqui juntinhos com essa tecnologia, glória a Deus por isso. E mais um dia, aprendendo um pouco mais de Deus, e o Miguelzinho vai dar um oi para vocês agora. Oi! Isso, e antes de começar, vamos fazer uma oração para que Deus nos instrua e abra o teu coração para o aprendizado, tá bom? Pode orar. Deus, muito obrigado por este dia. Ajude as pessoas que estão precisando entender. Faça que outras pessoas vejam esse vídeo e que traga um grande aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos aprender a respeito de uma pessoa que está no Antigo Testamento e o nome dessa pessoa é Jabes. O tema dessa semana para nossa aula, para o nosso aprendizado é: Deus te ama e sempre tem o melhor para você. E esse tema que vai ficar no nosso coração, que é ter a certeza de que Deus nos ama e que Ele sempre tem o melhor para nós, diz respeito a uma pessoa que se chama Jabes. Mas quem foi Jabes? A história de Jabes está no livro de Crônicas. Miguel, quantos livros de Crônicas tem na Bíblia? 2 livros, o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas. E a história de Jabes está no primeiro livro de Crônicas. E Jabes, ele faz parte da descendência de um povo chamado Judá. Mas, para a gente entender melhor, eu preciso que você visualize a imagem que a gente vai mostrar agora para vocês. Quer ver? Essa imagem é uma imagem que conta a história da família de Jabes, ou seja, da descendência. É a árvore genealógica de Jabes. Agora, o que é uma árvore genealógica? Sabe, Miguel? É a árvore da sua família. Isso, a árvore da sua família. Quem que começou primeiro, aí depois vieram os filhos, os netos, os bisnetos, filho dos filhos e assim por diante. E a história de Jabes começa com 2 pessoas que nós já conhecemos da Bíblia. Abraão se casou com uma mulher chamada Sara e eles tiveram um filho chamado Isaac. Isaac se casou com Rebeca. Aí os 2 tiveram filhos, que foi Esaú e Jacó. Jacó, o significado do nome dele não era muito legal, não. O significado do nome do Jacó, você sabe qual que era? Usurpador. Você sabe o que significa usurpador? Usurpador é tomar... Torturador? Não é torturador. Usurpador é querer tomar algo de alguém. O nome do Jacó não era muito legal, mas tinha um propósito para tudo isso. Quando ele teve um encontro com Deus e ele conversou ali com Deus, um dia depois a gente conta essa história para vocês. O Senhor falou que o nome dele não seria mais Jacó, mas seria Israel. Israel, agora um homem bom, um homem que adorava a Deus, ele tinha conhecido Deus, ele passou a adorar a Deus. E o Senhor falou que ele ia ter muitos filhos. Sabe quantos filhos Israel teve? Não sabe, Miguel? Não? E os 12 filhos de Israel, o nome deles, alguns nomes eram até bem engraçados. Sabe quais eram os nomes? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Aser ou Azer, Dan, Naftali, José e Benjamim. E dentre os filhos de Israel teve um que se chamava Judá. E Jabes era da descendência do filho chamado Judá. Só que Jabes tem uma história bem interessante. Por quê? No livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9, conta um pouquinho da história de Jabes, que Jabes faz parte da genealogia, ou seja, da família de Judá. E o Miguel vai ler aqui no versículo 9 do capítulo 4 de 1 Crônicas. O que diz aí, Miguel? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Com muitas dores eu dei à luz. Esse era o significado do nome de Jabes. E Jabes, será que Jabes era contente com esse nome? Será? Ele cresceu
sempre sendo chamado de que com muitas dores dei à luz. Pois é, imagina alguém te chamando com muitas dores, com muitas dores. Então ele cresceu ouvindo esse nome. Mas ele era um homem, como diz aqui no versículo 9, ele foi um homem mais respeitado da sua família. Mesmo com esse nome ruim, com um significado ruim, ele foi muito respeitado. Sabe por que isso aconteceu, Miguel? A explicação está aqui no versículo 10. Eu vou ler para vocês. Jabes orou ao Deus de Israel. Ele orou ao Deus da família dele, dizendo assim: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ele pediu para Deus para que aumentasse as terras dele, ou seja, que aumentasse as propriedades, que ele fosse um homem muito próspero. E o que mais que ele pediu para Deus? Que a tua mão esteja comigo. Ele pediu para Deus que a mão de Deus estivesse com ele a todo instante. Sabe qual é outra coisa que ele pediu para Deus? Guarda-me de males e livrando-me de dores. O que é males? Males são coisas más, coisas ruins que podem acontecer com a gente. Então, Jabes, que tinha um nome com um significado ruim, pediu para Deus para que a vida dele fosse mudada, para que a vida dele não fosse uma vida de dores, mas que fosse uma vida próspera, que fosse guardado pelas mãos do Senhor e que ele fosse livre de toda maldade e também o quê? Livre de toda dor. E Deus concedeu a ele esse pedido? Sim. Sim, porque olha o que a palavra diz. E Deus atendeu ao seu pedido. E Jabes foi o homem mais respeitado da família dele. Você entendeu a história de Jabes? Entendeu? Então, um homem que tinha um significado de nome ruim, porque a mãe dele colocou. E por que será que a mãe dele colocou esse nome nele? Porque ela sentiu muita dor quando teve Jabes. Sentiu muita dor. Naquela época, na época do Antigo Testamento, tem muitas histórias relatadas sobre o nome das pessoas. O pai e a mãe, quando colocavam o nome em seu filho, ele colocava conforme aquilo que ele estava vivendo na época. Se ele vivia uma alegria, ele colocava o nome do filho que significasse algo alegre. Se ele estava passando por alguma tristeza, ele colocava o nome do filho que representasse alguma tristeza. E neste caso, a mãe de Jabes colocou o nome dele de Dores. Por quê? Porque ela sentiu muita dor, certo? Então essa é a história, e eu acho a história de Jabes muito bonita por causa disso, porque o nome que nós carregamos, às vezes, não tem um significado muito legal. Mas Deus pode mudar a sua vida se você orar ao Senhor. Deus ouviu a oração de Jabes e a vida dele foi totalmente mudada. A vida dele não tinha nada a ver com o significado do nome dele. Por exemplo, um dia aqui nós falamos sobre o significado do nome do Miguel. Será que ele lembra? Qual o nome do seu significado? Qual o significado do seu nome, Miguel? Aquele que é igual a Deus. Aquele que é igual a Deus. O meu nome é Trícia. Pessoas que conquistam outras terras. Então cada nome tem um significado. Bom, a gente descobriu qual o significado do nome do Miguel, qual o significado do meu nome. Agora a gente vai descobrir o significado de nome de uma pessoa. E o Miguel vai entrevistar essa pessoa que é muito especial para nós. Ela não está aqui conosco, ela não está na nossa sala de entrevista. Ela está lá na casa dela e a gente vai mandar a pergunta para ela e ela vai responder. Vamos lá para a nossa entrevista de hoje? Miguel, pode fazer a pergunta. Qual é o seu nome? Meu nome é Rafaela. Quem escolheu o seu nome? Minha irmã Amanda. Você sabe por que escolheram este nome? Porque quando a minha irmã era bem pequenininha, ela queria muito uma irmã e ela orou muito para Deus e Deus deu uma irmã para ela, que sou eu. E aí meus pais gostaram muito de dois nomes, Rafaela e Manuela. E aí eles deixaram a minha irmã escolher qual nome ela queria e ela escolheu Rafaela. Você conhece o significado do seu nome? Se sim, qual é? Sim,
significa curada por Deus. Você acredita que Deus tem sempre o melhor para a sua vida? Por quê? Sim, porque eu já tive várias alergias e ainda tenho algumas. E também eu já fiquei doente. E Deus sempre cuidou de mim, sempre me curou. E eu também sei que Ele me ama porque Ele me criou e eu também amo Ele. Rafa, a nossa Rafaela, muito obrigada pela sua entrevista. O seu nome, que tem esse significado tão lindo, que é o significado de cura, e você passou por essa situação de cura. Tá vendo como Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele sempre quer o melhor para nós? Deus é bom o tempo todo, Deus é lindo. E hoje também nós vamos sair do nosso ambiente, respeitando todo o protocolo, que a gente está em pandemia, num momento histórico. Nós vamos para as ruas agora. Conhecer um pouquinho da nossa cidade, a nossa cidade chamada Marília. Nós vamos descobrir por que Marília se chama Marília e qual o significado desse nome, tá bom? Até já, voltamos daqui um tempo. Tchau! Monumento de Marília para poder dizer o significado do nome dela. E agora eu vou tirar a máscara para falar com vocês. A companhia de trem ia passar pelas terras de Bento de Abril. Então ele tinha que dar um nome e começasse com a letra M. Tinha um monte de sugestões, mas só que ele não aceitou nenhuma. Então ele foi viajar de navio e volta pela Europa. Então ele leu um livro que se chama Marília de Dirceu. Então depois ele teve uma ideia, ele gostou desse nome. Então ele colocou esse nome para Marília. Então o significado é pureza ou amor, uma adaptação fonética do nome árabe Marília, que significa Maria em português. E esse é o lema da nossa cidade Marília, símbolo de amor e liberdade. Obrigado e que Deus abençoe vocês e sua família. Tchau! Foi muito legal conhecer a história de Marília e o significado do nome dela. Foi bom mesmo, é muito importante conhecermos o significado do nome da nossa cidade, conhecer a história. Isso faz parte de nós. Por quê? Porque o Miguel, por exemplo, ele é mariliense, ele nasceu aqui. E nós precisamos também orar pela nossa cidade, certo? Sabe por quê? Porque Deus ama os marilienses e Deus tem sempre o melhor para nós. Então nós precisamos orar pela nossa cidade, orar pelos governantes, aqueles que governam a nossa cidade, tá bom? Só que antes de nós orarmos, eu vou pedir para o Miguel ler um versículo que fala sobre o poder de Deus na nossa vida, sobre a vontade de Deus na nossa vida e também que Deus, Ele quer sempre o melhor para nós, mas nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos andar nos caminhos dele. Por quê? Teve um tempo que o povo de Israel, que era o povo de Deus, ficaram cativos, ficaram longe da nação deles, foram para outro lugar e lá eles viveram durante muito tempo. E aí Deus usou um profeta chamado Jeremias para falar com esse povo. E tem algo muito especial que Deus falou com este povo, que está no livro de Jeremias, também no Velho Testamento, no capítulo 29, versículo 11, que é um versículo para decorarmos hoje. Vamos ler? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Exatamente. Não importa a situação em que estejamos vivendo, o que importa é a sua oração com Deus e os planos que Ele tem para você, porque o Senhor deixa muito claro aqui quais são os planos que Ele tem para nós. Planos de prosperar, como Ele fez com Jabes, e não de causar dano. Jabes não orou falando para que ele estivesse longe dos males? É a mesma coisa, para que não lhe causasse danos, e planos de lhe dar esperança e um futuro glorioso. É isso que Deus tem para nós, Miguel. Mesmo com o significado do meu nome, com o significado do Miguel, da cidade de Marília, da Rafa, do seu significado do seu nome. Mas o que te define é o plano que Deus tem para você. E é um plano de bênção para a sua vida, assim como teve para Jabes, assim como tem para a nossa cidade, assim como tem para o Miguel, para mim, para a Rafa e para você que está assistindo. Vamos orar pela nossa cidade? Sim! Vamos? Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos pela nossa cidade, a cidade de Marília, que fica no estado de São Paulo. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre nós, sobre cada morador dessa cidade, prosperando-nos, nos livrando de todo mal, nos dando esperança para vivermos dias melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça essa oração pela tua cidade, descubra o significado do nome, por que ela se chama dessa forma e ore por ela, para que haja prosperidade, para que haja bênçãos de Deus, para que haja esperança e para que haja um futuro melhor. Essa é a palavra de hoje para a minha vida, para a vida do Miguel, para a sua vida. E agradecemos a Deus pelo nome que Ele nos concedeu e pelos planos que Ele tem para nós. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Beijo, Deus abençoe. Tchau. Fique com Deus.